Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais o nosso podcast. Nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que Rodson Lima, Bob. Seja bem-vindo, Bob. Olá, Douglas. Olá, o pessoal que está acompanhando aí o podcast, do Podpet. Podpet, isso. É um prazer estar aqui fazendo esse programa, esse bate-papo fantástico aqui. Hoje a gente vai falar de vários assuntos e o vereador Bob, inclusive, manda esses anos todos emenda para a gente lá no CCZ, para ajudar os animais do CCZ. E a gente tem vários assuntos, mas antes de entrar dos assuntos que são política, questões técnicas, Bob, você que está me acompanhando, a gente vai conhecer um pouquinho mais do vereador Bob. Quem é o Bob? O Bob é filho do Rodson Lima, foi vereador de Taubaté, e filho também da dona Maria Inês de Carvalho Silva. Dona Inês, que não aparece muito na rede pública, na cidade, mas é um alicerce fundamental para as nossas vidas, Douglas. Vou contar um pouquinho da história da minha mãe. Minha mãe veio de Minas Gerais com 15 anos de idade, sempre trabalhou em faxina, em casa de família, e foi essa guerreira, conseguiu criar os filhos e direcionar os filhos. Foi um suporte importante para o meu pai, um período que ele ficou desempregado. Aí eu falo a força que a mulher tem, né? Ela tocou minha casa lá com 4 crianças, com o marido desempregado durante uns 5, 6 anos. Por isso que eu digo que ela é a culpada da nossa vida na política, porque ela deu suporte para o meu pai, o momento de mais dificuldade que meu pai passou, que é o desemprego, né? Ser pai de família e estar desempregado com 4 crianças dentro de casa não é fácil. Então, a gente rende aí o agradecimento à minha mãe, que mulher guerreira, que por conta dela nós estamos aqui hoje formados, nós somos uma história na política taubatiana, quase 30 anos de vida pública, contando os 4 mandatos do meu pai, eu já indo aí para o 3º mandato. Então ela tem muito valor, ela tem muita participação nessa vida aí. Eu, como disse aqui, meu pai foi vereador por 16 anos, trabalhei com ele um bom tempo e aprendi, Douglas, que a vida pública ela tem que ser um sacerdócio. Para você estar vereador, você tem que gostar de pessoas e você tem que gostar de transformar a vida das pessoas. Não é simplesmente um cargo. Cargo por cargo você ocupa outras funções, mas a política você tem que dar resposta para aquilo que você veio fazer, que é servir o povo, que é um sacerdócio na luta de melhorar a cidade e a vida das pessoas. O Bob, falando nisso, porque seu pai era um cara que tinha muito acesso à população, Sim. né? E a população tinha muito acesso a ele. Eu acho que é importante as pessoas saberem que você tem o mesmo perfil, né? Hoje Sim. A gente vê o seu gabinete muito bem, recebe muitas pessoas, você é um cara acessível e eu acho que ficou esse legado? Ficou esse legado, Douglas. Eu aprendi desde pequeno com meu pai que até um versículo bíblico que fala, né, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente se fará. E eu vi o meu pai desde pequeno, com 7, 8 anos, pegando antes da política, acolhendo pessoas, moradores de rua dentro de casa, dando banho, fazendo barba, e isso sem pensar em política. Inclusive tem um fato que me chama muita atenção. Eu era para ter um irmão mais velho. Meu pai um dia encontrou um garoto no mercado, adotou esse garoto, morou com a gente um tempo lá, pôs ele na escola, começou a dar uma dignidade para ele, mas esse garoto fugiu lá de casa. E essa história eu conto para todo mundo. De repente ele está me escutando aí. Ele fugiu porque meu pai começou a cobrar dele a escola, participar junto, então eu era para ter um irmão adotivo mais velho. E quem sabe esse irmão mais velho estaria na política no meu lugar, né? É verdade. Mas isso me chamou muita atenção desses trabalhos do meu pai, sempre pensando no bem-estar, no amor às pessoas. Eu lembro também, por diversas vezes, ele com a brasilinha dele, uma brasilinha verde, socorria as pessoas, levava para São Paulo, e um dia alguém falou para ele: Rodson, por que você não entra para a política? Ele nem sonhava entrar na política. Você é um cara que faz diferenciado, é um cara que faz bem. Campeão de voto em 2004, Douglas. E a gente herdou essa herança, herdou esse legado de tentar ajudar a vida das pessoas. E a política é uma ferramenta para que a gente possa dar uma proporção maior nisso, ter dispositivos para que você possa ajudar ainda mais. Tanto que nesse decorrer, eu fui durante muito tempo dirigir para ele a ambulância dele. Desde os meus 22 anos eu acompanho ele. E a quantidade de pessoas que nós auxiliamos com esse transporte social Rodson Lima, que existe até hoje, é imensa. Teve pessoas com oncologia, teve crianças com paralisia cerebral, todo tipo
de coisas que você possa imaginar. Tem pessoas que esse trabalho é tão importante que realmente é um momento de solidariedade ao próximo. Sim, né? sim. E o que mais eu aprendi com meu pai sofreu com isso também, por conta de alguns processos, por conta de algumas pessoas não entenderem qual era o sentido. Ele me dizia, olha filho, toda vez que eu vou e recebo uma pessoa e o poder público não tem condições de resolver o problema dessa pessoa, eu não posso me furtar. Eu tenho que achar alguma maneira de tentar solucionar. Porque eu me coloco no lugar das outras pessoas. Não me coloco no lugar do pai que tem um filho com paralisia cerebral. Me coloco no lugar de um filho que está vendo a mãe acamada com câncer, não tem o transporte. E referente a isso eu vou até as últimas consequências. Tanto que ele foi processado por conta desse trabalho tudo. Gerou uma polêmica na época. Hoje eu tenho um entendimento diferente de alguns discursos dele, que não precisava ter ido para o embate. Mas ele foi porque achava que era certo. E meu pai, nos dias já de cama, de leito, de falecimento, ele me chamou lá e falou, olha, você tem uma carreira promissora na política, só não cometa os mesmos erros que eu cometi. Você não tem direito de errar o que eu já errei. Você não tem direito de fazer aquilo que eu errei. Pegue as coisas boas que seu pai produziu e os erros sirvam como lição. Então a gente vem desempenhando isso na política, Douglas. São quase 30 anos de vida pública da nossa família, não tem uma denúncia de corrupção, não tem uma denúncia de desvio de dinheiro. O que tem, os processos que meu pai tomou foi por tentar ajudar as pessoas. Com a ambulância dele, ou pegando o carro da Câmara na época que podia, levando pessoas para São Paulo. Ele dizia que o carro da Câmara é dinheiro público, é o imposto das pessoas. E aí ele não podia se furtar, não podia parar quando visse uma situação e não atendesse. Ele dizia, até falava para o promotor, falava assim, olha, enquanto eu tiver condições, e tiver o cargo e tiver o carro, eu levarei as pessoas porque acima de tudo está a vida. É o que diz a Constituição, né, Douglas? Você falando isso, lógico, com certeza. Você falando isso, eu estou com um caso de uma família que não é de Taubaté, de Guaratinguetá. Ele está internado no regional. Olha a situação, vereador Bob. E ele precisa hoje de uma vaga para fazer hemodiálise, só que só pode sair. Olha, gente, que absurdo que a gente está vivendo nesse país. O hospital regional só vai dar alta para ele a partir do momento que o Estado também der a vaga para ele fazer hemodiálise, senão ele não pode sair do hospital. Não. Então a família já está há 10 dias no hospital regional. Eu já falei com a diretoria regional de saúde, já falei com o secretário, já falei com todo mundo, porque como que a família está numa angústia tão grande. Quero aqui agradecer ao Mário Peloja, que está tentando de todas as formas conversar com o pessoal de São José dos Campos, Hospital Regional de São José, para que esse paciente faça hemodiálise em São José dos Campos. E ele está aqui no nosso hospital regional. E então, de Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Então, as pessoas não podem sofrer com isso, né? Sim. E você sabe que todo dia, toda hora eu mando para o Mário. Mário, já conversou com o pessoal, a família... O paciente está de alta, ele só não pode hoje ir na casa dele porque não tem uma hemodiálise marcada para ele fazer. Então, essas coisas, as famílias que sofrem com isso, né, Bob? Muitas vezes numa fila para fazer um tratamento de câncer, muitas vezes essa situação, a gente fala todo dia, né? Acho que o vereador Bob que mais fala da questão de saúde, mas a gente tem falado todos os dias, o poder público falha nessa situação. Falha. Né? Inclusive, Douglas, depois que sair a vaga ainda temos um outro dilema, que é o transporte de Guaratinguetá até São José dos Campos. Gente, nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que já vai fazer hemodiálise, que é um tratamento agressivo, que você sabe que a pessoa sai cansada, sai indisposta. Você pegar aí quase 100 quilômetros de Guaratinguetá a São José, vai dar 100 quilômetros ida e volta. Então, cabe a gente, e aí eu tenho certeza que tem uma audiência muito grande no Vale do Paraíba, a gente começar a pensar em representantes do Vale do Paraíba, porque hoje nós temos pouquíssimo representante, tanto na Assembleia Legislativa, como no governo federal, Douglas. É uma pena, e aí eu falo para as pessoas, trabalhei para o Douglas, para deputado estadual, ajudei ele, é uma pena o Douglas não estar lá na Assembleia Legislativa para ajudar a gente a brigar para que as cidades tenham condições de absorver essas demandas o mais próximo da residência. Isso é uma humanização para as pessoas. É isso que eu aprendi com o meu pai. Pedágio, transporte, e leva uma van cheia de gente com 15 pessoas, Douglas. Sai de manhã, volta só à tarde para casa, à noite. Que qualidade de vida que essa pessoa tem?
Fala para mim, explique qualidade de vida. Então, já está passando por um procedimento extremamente rigoroso, né? E aí a gente vê que falta aí o empenho e cabe aí para a nossa região aqui do Vale do Paraíba, principalmente de Taubaté para baixo, para que a gente possa nas próximas eleições pensar em nomes que vão representar e resolver essas questões. É importante, hoje a gente está aqui na Câmara Municipal, a gente sabe o peso político que tem. Tanto que sabe o peso político, o quanto nós brigamos para que a gente pudesse ter hospital municipal aqui na cidade de Taubaté, Douglas. Isso é verdade. Uma briga, um abacinado, nós fizemos, corremos atrás. E você que está me assistindo aí, é tão importante falar do hospital municipal que no período de pandemia, por conta desse hospital, nós fomos a segunda cidade no Brasil que mais salvou vida, Douglas. Foi mesmo. Então, nós temos que sim ter representantes, lutar, porque os vereadores, os deputados estaduais e federais têm uma voz de peso. A hora que vai o governador ou o prefeito chama a gente para conversar, ele precisa do nosso apoio, ele tem que ter uma contrapartida, tem que ter uma retaguarda, não para o vereador, mas sim que vai beneficiar a população. Isso é política levada a sério. Quando você senta numa mesa de negociação com o prefeito e fala, prefeito, o senhor quer apoio? Governador, o senhor quer apoio? Mas nós temos demandas a ser resolvidas. Cito um exemplo muito bacana aqui também, o Douglas, o Hospital Veterinário. Foi mesmo. Sentou lá com o prefeito Saldi, conversou, alinhou tudo que tinha que ser alinhado. Falou, olha, prefeito, o senhor precisa do apoio? Preciso, mas Taubaté carece de ter um hospital municipal público veterinário para que possa atender essa demanda dos pets aqui, da causa animal. Então, isso que cabe ao vereador, ao deputado. Então, eu digo que a função é muito gratificante. É você defender a população, é você fazer o bem, é você ver a cidade crescendo e avançando. Eu venho lá da região do Parque Três Marias e eu vi o tanto que aquele povo sofria com as enchentes, Douglas, antes do piscinão. Então é muito gratificante quando você tem uma missão na política e você consegue entregar melhor daquilo que você recebeu. Tenho certeza que se você for fazer uma conta do seu mandato também, que é muito atuante, você vai ver que muitas coisas avançaram naquilo que você tinha de propósito da política. Graças a Deus, bastante coisa, a questão da área de animais, a questão de educação. Votamos agora há pouco tempo o plano de carreira dos professores. Uma outra briga também do Douglas aqui, que era a lei de 1/3. Lei de 1/3. Contratação de professor. Nossa. Você sabe falar muito mais do que eu. Quantos professores contratados, Douglas? 1.700 professores e, na verdade, era para ser 1.700 foram chamados. 1.200 foram contratados porque 500 desistiram, né? Desistiram. Não quiseram ser contratados. São avanços que a gente vai fazendo na vida pública e que a gente sabe que vai ter o retorno não só para esses servidores, mas também, nesse caso da educação, são mais de 42 mil alunos pela cidade de Taubaté que vão ter o professor ali na sala de aula, e eu sei muito bem o que isso significa, porque eu tenho filho na rede pública municipal, e a troca de professores nas outras gestões era terrível. Um dia era uma professora, outro dia era outra professora, não dava continuidade no conteúdo, e você sabe, você é professor, você sabe muito bem. Cada professor tem uma didática diferente de aprendizagem, ensina um jeito diferente, e a hora que o aluno estava acostumando com aquele modelão do professor, vinha e trocava. Por irresponsabilidade das outras gestões. E aí eu digo, o ex-prefeito Ortiz, o Douglas, que não levou isso a sério, essa questão da educação não levou a sério, não fez contrato, não contratou, não fez concurso, manteve as pessoas lá... Seletistas. Foram todos mandados embora no período de dezembro. 1.000 professores. Não fez toda essa transformação que a gente vê hoje. Hoje você vê, é nítido você ver na educação, escola sendo reformada. Eu fui na Anitta semana passada falar com a diretora, tinha um consultório odontológico dentro da escola. Muita gente não sabe disso. Hoje nós temos um consultório odontológico dentro da escola, na Anitta Ribas. Eu vi uma cadeira de dentista e uma dentista atendendo a criançada, prevenindo doenças futuras que podem acontecer por meio do mau cuidado com os dentes. A gente sabe o quanto isso é importante. Isso é muito importante, que traz a questão da higiene, do cuidado da saúde. E essas coisas não divulga, né, Bob? Agora eu vou entrar no caldeiro na ferida. Você hoje é o líder do governo lá na Câmara Municipal. Quero te parabenizar. Falei isso várias vezes. Porque o líder ele tem que conhecer o regimento interno, ele tem que conhecer a lei orgânica do município. Muitas vezes ele tem que ter habilidade política de falar com a oposição, com a situação, porque não é fácil, né, Bob? Não é fácil. É um trabalho muito árduo, Douglas. Você tem que saber se posicionar, se colocar muito bem, sem desagradar um lado e agradar o outro.
e sempre zelando pelo o senso de justiça. Não é por conta do Bob ser o líder do prefeito que nós vamos fechar o olho e falar que a cidade está linda e maravilhosa. Falei isso para o prefeito. Prefeito, eu venho na condição de líder do governo para que eu possa fazer uma contrapartida da população que está lá fora. Porque a gente escuta as pessoas e muitas das vezes não chega aqui até o seu ouvido. Então, eu quero ser esse elo e defender a população. E o líder, o Douglas, ele consegue ter uma voz ativa com o prefeito. É uma voz de peso, né? Eu cito a questão dos servidores, que tinha uma carga especial, os servidores com deficiência. Tinha uma jornada especial, aonde o prefeito vetou um dos artigos. E aí liguei para ele e falei, prefeito, expliquei para ele a situação, ele entendeu, e nós chegamos a derrubar o veto do prefeito. Derrubar o veto. E sancionou, né? Sancionou. E sancionou. Falei, prefeito, aconteceu algum equívoco, alguém do jurídico aí entendeu de forma errada, mas é importante, e é esse contraponto que precisa ser entendido. Nós temos que desmistificar que o líder é para dizer amém a tudo. Não, o líder é para fazer o contraponto e para levar a demanda da população, para a gente fazer um contexto onde a cidade avance. Porque é bom quando você tem a participação de várias pessoas. Você escutar também a questão da oposição, a oposição tem hora que não está de tudo errado. Você pode absorver coisa boa. Você tem que ouvir as pessoas para chegar numa decisão que nós vamos errar menos. Acertar, agradar todo mundo é quase impossível, Douglas. Você sabe muito bem disso. Você está há quanto tempo líder, vereador? Vai fazer 2 meses de liderança. Aprovamos projetos que estavam lá? Parada há 2 anos. 2 anos. Liberação de terreno para construção de casa popular. Do sítio Tangará, 265 casas. 265 casas para a população que estava parado na Câmara Municipal, quase 2 anos parado. Aprovamos também, conseguimos colocar em votação a questão de uma empresa que vai fazer o aterro de inerte na cidade de Taubaté. E era um problema sério, Douglas, ali na residencial do sítio Santo Antônio. Horrível, um problema sério. Caçambeiro passando ali 24 horas, uma montanha de entulhos ali, empreendimentos sendo construídos de frente a esse local e o projeto parado na Câmara Municipal de Taubaté, parado. 2 anos também. 2 anos parado, a gente conseguiu fazer todas as articulações, conseguiu mostrar para os vereadores a importância, e hoje essa empresa, além de gerar emprego, vai aumentar o número de emprego, ela vai tomar conta de um aterro de inerte, para quem está nos assistindo aí, é o local onde tem aquela sobra de entulho, de obra, onde os caçambeiros pegam ali todo aquele resto de obra, aquela limpeza, e leva para esse local, não leva para o lixão de Taubaté, leva para o aterro de inerte. Ele vai ficar no aterro de inerte que era da prefeitura, a prefeitura vai desonerar alguns funcionários que estavam lá fazendo serviço, vai mandar para fazer outro serviço, ele vai tomar conta da área, vai gerar emprego, e a gente vai estar no local afastado de todo esse centro daquele bairro ali do sítio Santo Antônio, Gurilândia, próximo da UPA ali. Você que passa ali via uma pilha de entulho ali, era ali aquela empresa, e essa empresa vai ter um local para que eles possam destinar de forma correta todo esse entulho aí, e é avanço, é isso que a gente pretende, é dar celeridade para que as coisas possam acontecer. Tem outro projeto que foi aprovado também, vereador Bob, que acho que a população tem que acompanhar, de uma empresa de General Medic, né, uma coisa assim. Sim. Que gera aí quase 300 empregos nessa empresa aqui em Taubaté. Também estava parada desde 2020, né? E era uma pequena correção que precisava fazer na área, né, Douglas? O proprietário da área, ele precisava de uma pequena correção para que ele pudesse ampliar o trabalho, ampliar a fábrica e ficar de uma forma jurídica correta, senão ele estava ilegal naquele local. Inclusive, essa empresa está com vagas abertas. Depois que aprovou na Câmara, eles abriram aproximadamente quase aí 30 vagas para trabalhar na empresa de motorista, de várias vagas. Se não aprovasse, ele não ia fazer isso. Não ia fazer. E Douglas, o melhor, eu falo para as pessoas, o melhor projeto social que você pode fazer na prefeitura é gerar emprego. Emprego é dignidade para as pessoas. Eu disse aqui no começo, meu pai ficou desempregado um bom tempo, a minha mãe era diarista, levava o alimento dentro de casa, e eu via a angústia do meu pai, eu tinha entre 10, 11 anos, eu via a angústia do meu pai, você um pai de família, acordar pela manhã e não ter um dinheiro no bolso para ir comprar triste, o pão. Né? Você tem que pedir para a esposa, não é que eu sou machista, não é que eu... mas para o homem é uma hombridade muito grande. Ele que tem que suprir as necessidades de uma família. E a minha mãe ali, acompanhando a gente, eu via de perto a angústia do meu pai, a tristeza por não ter um emprego. A angústia era tão grande, Douglas. E aí quem é pai de família e já ficou desempregado, e eu já fiquei por alguns meses desempregado, eu sei quanto é difícil, que meu pai uma vez saiu de casa,
na época não tinha aquele canteiro central na rodovia Presidente Dutra, ele atravessou a rodovia e depois que estava do outro lado ele se deu conta que passou pelo meio da rodovia. Tão desnorteado que ele estava por falta de emprego. Levar o pão de cada dia para casa não é fácil. Aí quando você vê um governo que pensa também na geração de emprego, e geração de emprego, você vai fazer com que a pessoa tenha vida própria, não dependa somente da prefeitura para algumas ações, de repente ele consegue pagar uma escola particular para o filho, consegue ter um plano de saúde, tem condições de manter as necessidades básicas ali da família, então isso é muito importante, geração de emprego, e quanto tiver geração de emprego, projeto para cessão de uso, que agora a nossa prefeitura e a nossa cidade, ela trabalha com cessão de uso, ela não doa mais, né, Douglas? Utilizou, está gerando emprego, a prefeitura deixa você usar. Não está mais, devolve para a prefeitura, a gente vai passar para outra empresa. Enquanto tiver políticas nesse sentido, terá o meu apoio e como liderança irei cobrar os outros vereadores para que a gente possa acelerar esses projetos e até mesmo incluir na ordem do dia. Esse é o meu compromisso com a população. A gente tem uma lá da Unavest, que é a antiga Murisco, que está para ser votada, né, vereador Bob? Sim, tá importante, a gente tem que votar até agora as últimas sessões, porque se passar para o próximo ano a gente não vai conseguir votar. Eu conversei com o seu Sérgio, ele me procurou, falei, olha, seu Sérgio, a prerrogativa desse vereador é incluir na ordem do dia. É o que cabe como líder do prefeito. Se estiver prontinho, o senhor tem o meu compromisso. E que já gera 250 empregos em Taubaté, sendo 200, Rafa, só para mulher, para fazer lingerie, eles fazem biquíni, eles trabalham para várias empresas, essas empresas que fazem roupa para atletas do Brasil inteiro, são feitas em Taubaté. Trabalha para Decathlon, para Renner e outras tantas aí no cenário nacional. Então, produz para o Brasil inteiro. Então é importante a gente ter uma atenção especial. E aí eu tenho conversado com os vereadores, conversei com o presidente, conversei com vereadores de outras comissões. Falei para o seu Sérgio, que é o proprietário, aproveita que o senhor está na Câmara Municipal, vá aos outros gabinetes também. Demonstre aí a sua necessidade para os outros vereadores para que possa dar os pareceres enquanto antes, para a gente pedir para incluir na ordem do dia, nessas últimas sessões, para a gente resolver isso. E a nossa ordem do dia está bem recheada, né, Douglas? Nós temos aí um projeto importante também que trata sobre os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de vetores e de endemias. Essa é uma alteração que foi feita lá no governo federal, que é a emenda 120, a emenda constitucional 120, que ela trata sobre o piso salarial desses funcionários, agente comunitário de saúde, agente de controle de vetores e de endemia. Lá diz essa emenda que o piso salarial deles vai ser baseado no salário mínimo nacional. E a nossa, dois salários mínimos. E esse é um recurso que vem diretamente do governo federal para esses agentes. A prefeitura não tem gasto com isso. E o que acontecia na prefeitura de Taubaté? Ela tinha uma referência de salário desses servidores. Aí toda vez no começo do ano aumentava o salário mínimo, tinha que os servidores vinham à Câmara Municipal pedir para o prefeito fazer um projeto alterando o salário deles aqui também. Então aí o prefeito Saldi, sensível com essa situação, fez um projeto de lei tornando o salário desses servidores com base no salário mínimo. Então não vai precisar... A emenda 120. A emenda 120. Então não vai precisar mais todo ano você ficar perdendo o salário, porque não pode pagar, a prefeitura não pode pagar acima daquilo que está registrado, e a gente vai resolver um problema de um pessoal que trabalha muito, hein, Douglas? Muito. Eu fui agente comunitário de saúde. Agente comunitário. Lá no São Gonçalo. Agente comunitário de saúde trabalha muito e tem uma importância. Agente de vetores, né? Vetores. Esse pessoal que está aí da DEM, que anda na cidade inteira, que vai atrás de escorpião, sim, né, Bob? E a gente não tem noção, Douglas, o tanto que é importante o trabalho desse pessoal. Quantas doenças preveniram, quantas doenças que foi descoberta antes de se avançar, Douglas? Nossa, muito, né? Esse pessoal visita as casas das pessoas, leva medicação, marca consulta, faz orientação. Tem muitas doenças que elas são sanadas por conta de higiene. Sim. E toda essa orientação, então eu digo que é um trabalho muito importante. Vereador Bob, eu fui agente comunitário, você falando agora, veio uma memória. Sim. Uma senhora que eu cuidei lá no São Gonçalo. Ela já é falecida, então eu vou contar essa história. A gente nunca sabia que a pressão dela nunca melhorava. E ela tomava remédio para diabetes, para pressão. E tinha medicamentos que ela tinha que tomar. Ela tinha um problema de labirintite, tomava remédio para labirintite. E a gente não acertava. O doutor Edson, que inclusive foi médico, falava, Douglas, você tem que fazer mais visita para ela, porque a pressão a gente está dando certinho. Já alterei 2 vezes o medicamento e não melhora. Tomava um remédio tudo errado. Eu fui lá, comprei vários copinhos coloridos.
Olha, isso como agente comunitário. Falei, ó, o copinho vermelho a senhora vai tomar de manhã. Marcava a hora. Marcava a hora. O copinho amarelo a senhora toma de manhã e à tarde. O copinho branco a senhora vai tomar de manhã e à noite. Então, fui lá e levei para ela. Bob, não foi questão de 20 dias, essa mulher foi estabilizada com todos. Porque eu entrei dentro da casa dela, eu vi a realidade, era uma senhora que morava sozinha. E ela se perdia, então ela tomou um medicamento tudo errado, né? Então, eu acho a importância desses profissionais de você trabalhar aí por eles, que acho que conte comigo, porque eu acho que é mais do que justo essa luta. E é a valorização. Eles têm me procurado desde a época quando foi deliberada essa questão da emenda 120, que fazia alteração, precisava chegar aqui em Taubaté, a gente também aprovou um outro projeto referente a isso. Precisava ver a questão do salário que foi pago e eles não tinham recebido. Também trabalhamos bastante nessa questão e agora a gente fecha toda essa solicitação deles votando nesse projeto. Esse projeto já está com todos os pareceres, Douglas. Eu vou pedir para incluir na ordem do dia, agora de terça-feira na próxima sessão, e tenho certeza que é unânime a votação para que a gente possa valorizar ainda mais esses profissionais que faz tanto pela saúde de Taubaté e não deixe que os problemas se agravem e chegue ou na segunda instância, na terceira instância da saúde, que é a parte mais crítica, né? Então tem o meu reconhecimento também nessa questão dos agentes comunitários de saúde, agentes de controle de vetores e de endemias na cidade de Taubaté. Polêmica, vereador Bob. Vamos lá. Isso não vai sair daqui sem polêmica. Projeto da reestruturação dos cargos da prefeitura, né? Sim. Que está aí, né? A gente inclusive fez o parecer nosso nesse último final de semana, eu só não coloquei no sistema porque a gente fecha lá o sistema de 5 horas da tarde, porque as comissões não conseguem emitir. Fazer transitar esse o documento dentro dessa questão. Tive que colocar uma situação que me deparei com uma situação muito triste. O vereador Serginho foi 20 anos assessor na Câmara, e teve um destempero emocional, né? Inclusive falei isso para ele, chamando os profissionais de vagabundo, né? Profissionais que estavam lá no funcionários plenário, da prefeitura que estavam lá, estava cheio. Lotado, não tinha lugar para sentar. 250 funcionários da prefeitura estavam na Câmara. Inclusive professores que estavam acompanhando a aprovação do plano de carreira. Plano de carreira dos professores. O que o senhor acha de tudo isso, vereador Bob? Então, na verdade... A experiência que o senhor tem, você é um cara muito habilidoso. Sim, na verdade, Douglas, nós temos que entender que esse projeto da reforma administrativa é uma readequação de todos os cargos que existem na prefeitura de Taubaté. Com o passar do tempo, algumas funções elas vão perdendo a funcionalidade das ações e precisa se mudar, precisa se alterar. A última reforma administrativa foi feita em 2010, na época do ex-prefeito Roberto Peixoto. Em 2010, Taubaté tinha 270 mil pessoas, 270 mil habitantes. De 2010 a 2023, nós temos hoje 310 mil pessoas. E se você pegar os equipamentos públicos de 2010, você não tinha quase nada de CRAS. UPA não tinha. UPA não tinha. Não tinha esses projetos na área do esporte, que jogando em rede, jogando junto. Todos esses projetos aí que abrangem a área do esporte. Você vê o avanço na mobilidade urbana. Nem tinha Secretaria de Mobilidade. Nem tinha Secretaria de Mobilidade Urbana. Você vê hoje o tanto que avançou. Era Diretoria de Trânsito. Diretoria de Trânsito. Tanto que avançou em vários segmentos. Você vê a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, quantos equipamentos que abriu, quantos PAMOS. Estratégia de Saúde da Família. Você tem aí os UBS+, né? Tem o serviço do Quality, tem o acompanhamento das pessoas com deficiência, o Centro de Dia com Deficiência, tem uma parte da saúde também que trata sobre Centro de Dia do Idoso, Centro de Dia do Idoso. Muita coisa está sendo feita e aí você precisa de cargos de gerência, de diretor, para que possa aplicar essas estratégias. No poder público você tem a parte de planejamento, a parte prática e você tem aquela embaixo operacional. Então você precisa que tudo isso que foi feito, toda a estratégia... Organograma, né, de atividade, de responsabilidade. Chega até a ponta. E quem que faz essa ligação entre o estratégico e o operacional? É o tático. É esses cargos que estão sendo questionados. E não são poucos cargos, são quase 600 cargos aqui na Prefeitura de Taubaté. E a maioria deles, Douglas, e tem que ficar claro para a população, são de servidores concursados, que fizeram um concurso, se destacaram
aí com o seu trabalho na prefeitura foram fazer pós-graduação, mestrado, foram se preparar. Aí o prefeito tem autonomia de indicar essas pessoas para que possa fazer essa parte tática da prefeitura municipal e para que o serviço seja feito com eficiência na ponta. E o que aconteceu? Nós fizemos em 2021 essa reforma junto com o prefeito Saúde e foi questionado no Tribunal de Justiça a descrição e a função dos cargos. Tem muita gente que discursa aí, principalmente alguns vereadores discursam, fala, não, a cidade está quebrada, o orçamento. Momento nenhum o tribunal fala de questão financeira. Não. Mesmo porque Taubaté está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Nós não chegamos nem em 50%. Isso mesmo. Claro, e tem que ser muito bem dito aqui. O que foi questionado foi a descrição dos cargos. A função daquele cargo, que tem que ser de assessoria, diretoria ou gerência. E o tribunal entende que não pode ser da parte técnica. A parte técnica tem que ser concursada. Pois bem, logo que assumi a liderança do prefeito, estava borbulhando isso desse novo projeto, sentei com o prefeito, com a comissão dele, falei, prefeito, o outro projeto estava bem inchado. Hoje nós vivemos uma realidade financeira bem diferente. Em 2021, a prefeitura estava arrecadando bem, o fundo de participação dos municípios estava legal, ICMS estava legal, mas hoje é uma outra realidade. E como defensor da população, eu tenho que falar para o senhor que a gente tem que dar uma secada nessa máquina, tem que dar uma enxugada nessa máquina, sim, tem que fazer uma política de austeridade, temos que reduzir cargo, temos que reduzir secretaria, e muito bem feito pelo prefeito Saúde, cortou uma secretaria, diminuiu bastante cargo, e hoje a economia anual, Douglas, desse novo projeto, gera em torno de quase 12 milhões de reais. Então nós conseguimos fazer com que a população não perca em serviço lá na frente e conseguimos também enxugar a máquina para que a gente possa sobrar mais recursos para investir na saúde, na educação, possa pagar as contas, todas as contas que tá por aí. Pois bem, o projeto chegou na Câmara Municipal, teve o parecer parcial do jurídico da Câmara Municipal, ele recomendou para que fizesse algumas emendas pela Comissão de Justiça, as emendas foram feitas. Aí quando chegou na Comissão de Finanças, que tem que tratar sobre finanças, ela não tem que tratar sobre questão jurídica, o presidente da comissão, o vereador Serginho, ele de uma forma unilateral, ele pede um pedido de informação sem deliberar a comissão. E você é da comissão, você sabe muito bem disso. O regimento interno da casa... Fizemos uma reunião hoje, inclusive, para deliberar. O regimento interno da casa diz que todo pedido de informação tem que ser deliberado na comissão. E aí eu, como representante do prefeito, da prefeitura na Câmara Municipal, acionei a Procuradoria Jurídica da casa, falando que o vereador Serginho venceu o prazo dele de dar o parecer por conta de não ter deliberado, passou os 10 dias úteis. E aí o jurídico me deu a razão, falou, você está certo, você está seguindo o regimento. Isso. Questionei o presidente, e aí eu fui até bem duro com o presidente, falei, presidente, ou o senhor toma uma decisão, ou o vereador Serginho dá o parecer dele, ou nós teremos que entrar com mandado de segurança. Porque nós estamos corretos naquilo que nós estamos pedindo. Eu estou jogando dentro das 4 linhas da legislação, no caso do regimento interno. Então gerou essa polêmica, mas nós conseguimos vencer, conseguimos forçar para que desse os pareceres para que possa andar com esse projeto, Douglas. É mais do que justo, né? Eu acho que a gente fala... Eu tenho falado com alguns advogados que têm acompanhado, inclusive advogados da prefeitura. Se você hoje tem um processo e o seu advogado perde o prazo, ele perde o processo. Perde. Corre a revelia. A revelia. Corre a revelia. Então a Câmara não pode ser diferente, né? Claro. Eu estou lá 3 mandatos, é a primeira vez que eu vejo uma situação, inclusive não se nomeia uma nova comissão, né? Sim. Porque a vereadora Poliana, na época, também perdeu o prazo e foi nomeada uma nova comissão, né, vereador Bob? Sim. Então, mas eu acho que agora... A gente já deu parecer, a Comissão de Finanças já deu, né? O vereador Serginho e a vereadora Elisa fizeram o voto deles e eu fiz também separado meu voto, que eu entendo que é a mesma coisa, que só posso falar das questões orçamentárias. Eu não posso falar que é inconstitucional, não é, até porque eu não sou uma supercomissão. Nós estamos lá para falar sobre questões orçamentárias, não estamos para falar sobre se é constitucional ou não. Sim. E... eu acho que a gente avança, mas deu muita polêmica essa situação, né? Deu muita polêmica, inclusive foi noticiado nos jornais. E o que eu digo para as pessoas, não é sacanagem, Douglas. É você pensar e ter empatia pelo servidor que está lá na ponta. Eu não estou falando nem da população taubatiana, porque esses servidores também refletem lá na ponta. Eu estou falando de você encontrar com pessoas chorando, ter que devolver dinheiro.
no período de Natal. Todo mundo sabe, eu citei aqui questão do desemprego, você ser um pai de família, você se levar o recurso para dentro de casa. Tem muitas mulheres que hoje também trabalham na prefeitura, que tem a única renda da família. Você encontrar com pessoas e falar, olha, por conta desse processo, por conta da falta de agilidade, eu estou sendo prejudicado. E pessoas que contribuem muito com a prefeitura de Taubaté. Já estão lá há muitos anos, são profissionais efetivos. Demais, né? Faz a prefeitura andar, faz a prefeitura avançar. E eu digo que os vereadores e os prefeitos não fazem nada sozinhos se não tiver esses profissionais. E olha, a Prefeitura Municipal de Taubaté está de parabéns com os servidores que ela tem hoje nessas funções específicas de chefia, de diretoria, até mesmo de assessoria. Para você ver, hoje você abre uma empresa em Taubaté em 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. E foi uma determinação do prefeito. Mas só quem tem que colocar em prática? Esses servidores, Douglas. O prefeito tem uma ideia e falou assim, temos que melhorar a abertura de empresa na cidade. O prefeito deu o direcionamento. Aí começa os servidores a trabalhar para colocar isso em prática. Então, esses avanços é muito importante e os servidores que estão aí me acompanhando, tenho certeza da audiência enorme que você tem aí em toda a rede social, pode contar com o vereador Bob, que assim que o projeto estiver pronto, Douglas, nós vamos pedir para incluir na hora do dia, para a gente aprovar e resolver de vez essa situação na cidade de Taubaté, e que eu acho que é injusto, porque não é um projeto de lei do prefeito, é um projeto de lei da cidade e dos servidores de Taubaté. Então nós não podemos fazer graça, nós não podemos sentar em cima do projeto. Eu disse na tribuna, quando eu discursava, eu falava assim, se o vereador já vai dar o parecer contrário, para que ficar segurando? Para que agir de maldade com as pessoas? Por sinal, com todo respeito ao meu colega vereador Serginho, que ele sabe que eu tenho, trouxe a baila dentro do parecer, coisa que nem cabia no parecer. Sim. Né? Eu tive que rebater alguns pontos, porque eu entendo que certas situações, por exemplo, uma denúncia do Ministério Público contra uma servidora que já foi arquivada, a servidora foi inocentada, foi trazida à baila para dentro de um projeto que não cabe ali aquela discussão, né? Sim. Então, acho que são coisas, com todo respeito ao meu colega vereador Serginho, que eu já tive vários embates, ele sabe disso que eu falo na cara, as últimas reuniões foram bem calorosas, inclusive, mas não dá para você ouvir certas coisas, chamar funcionário de vagabundo, sabe? Se colocar melhor que as pessoas, eu não acho justo, né? Eu acho que nós temos no mesmo patamar, o vereador lá tem um voto, eu tenho um voto, Vossa Excelência tem um voto, o vereador Serginho tem um voto. Sim. O que não pode usar a estrutura da Câmara, por exemplo, para fazer sacanagem para os outros. Isso não dá para fazer, né? Se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou, Douglas. E olha que eu já fui oposição, você também já foi, né? Sim, mas eu já vi a sua colaboração para o projeto, falando assim, olha, eu sou contra, mas vou fazer andar esse projeto. Não vou ficar parado, vou ficar parado para explicar as pessoas. Eu sou galinha choque, ficar em cima de ovo. Parece uma galinha choque, ficar em cima do projeto. Se fosse uma questão política do prefeito, o prefeito vai tirar benefício que vai trazer voto para ele. Não, nós estamos lidando com famílias. 600 famílias. Em pleno Natal. Em pleno Natal, Douglas. Então, nós temos que ter um pouquinho de senso de justiça. Isso. Esse propósito que a gente assumiu quando está no cargo de vereador, de respeitar a Constituição, de ter empatia pelas pessoas, tem que existir a cada dia. Não podemos fechar os olhos para isso e usar de maldade. Que muitas vezes o regimento, a lei orgânica, vai contra os nossos desejos. Vai. Mas você precisa respeitar, né, vereador? Precisa respeitar, precisa... seguir a lei. Você fez uma declaração, um juramento que você vai respeitar a lei. Nossa Constituição Municipal é a nossa lei orgânica. Sim. E o nosso trabalho na Câmara é pautado dentro do regimento interno. Então você não pode burlar o regimento, né? Não pode burlar. E eu tenho recebido de várias pessoas, de vários servidores, têm me dado os parabéns pela atenção, pelo cuidado de estar sempre olhando o regimento interno. E foi o que eu disse para o vereador Serginho. A gente estava tendo um programa de rádio, eu disse para ele, falei, vereador, não é sacanagem, eu estou respeitando a legislação. Se a vida inteira foi feita de forma errada, eu tenho culpa, Douglas. E ele falou isso para mim, inclusive, no dia da cozinha, nós tivemos um embate muito forte. Não acho sacanagem fazer cumprir as coisas. Cumprir a lei. Acho que tá errado. Cumprir a lei. Eu sei que ninguém gosta aqui de tomar multa por falta de cinto de segurança. Mas a legislação tem que ser respeitada. Se você for andar sem cinto de segurança, você vai tomar multa. Então, a lei é para ser respeitada, entendeu? E aí a gente apontou várias falhas do vereador Serginho no dia da sessão. Eu acho que ele ficou um pouco incomodado com isso. E eu não gosto... errar é ruim, né, Douglas? Mas só que eu não sou expert em tudo que eu faço.
Se eu for debater com você de causa animal, você vai me dar um show. Isso. Eu tenho que sentar e pedir opinião. Então, tem gente que pensa que sabe todos os assuntos, sabe todas as coisas, e aí quando a gente fez o contraponto e ainda certo, sem ter como argumentar, você apresentar um requerimento pedindo prorrogamento de prazo, o vereador Douglas, com um artigo errado, aí não dá, né? Eu chamei o artigo de Gasparzinho. Gasparzinho não existe. Como é que você vai fundamentar? Me explica. Eu vou fundamentar um pedido por um juiz. Eu sou advogado. Vou fundamentar. Ah, doutor, o artigo tal, inciso tal. Advogado, isso não existe. O que o senhor está querendo fundamentar? Rejeitado. Lógico. Não tem. Aí eu disse lá no dia para os vereadores votarem de forma contrária, porque o vereador não se atentou nessa questão do parágrafo 8. Estranho com tanto tempo de experiência. Então, e aí tem que se atentar a isso. Falou que digitou errado, mas a gente não pode deixar passar. Então, eu serei muito bem atento nessas questões e nós estamos lá, como eu sempre tenho dito, nós estamos lá para zelar por justiça. Nós temos que ter o peso da justiça na mão, povo, bem da população. Sem politicagem, né? Sem politicagem, pensando sempre no bem da população. Vereador Bob, vamos falar de uma notícia boa, que a gente teve Sim. uma audiência pública aí, para falar sobre a CSN, que é a Prada, que é um braço que vai vir para Taubaté, que faz aquelas latas de tinta, latas de, por exemplo, como é que fala? De milho, de ervilha, vai ser feito em Taubaté. E a empresa disse pra gente lá no dia da audiência pública uma geração de em torno de 3 mil empregos, né? Importantíssimo. Estamos aguardando, inclusive, uma agenda para fazer essa visita. O que o senhor fala? Porque, assim, vai ser, na minha opinião, um marco desse governo, com salários, inclusive, muitos salários muito bons, que é um braço da Prada. 3 mil empregos diretos, 6 mil indiretos, são 9 mil empregos. O que o senhor, agora como líder do governo, pode discutir sobre esse assunto? Porque a gente sabe que há um empenho desse governo em trazer emprego. Tanto que a gente vê os índices do CAGED, que faz a medição de empregos. A gente teve a inauguração do Max Atacadista aqui, a gente teve várias outras empresas que estão se instalando na cidade. O que o senhor pode falar para a gente desse respeito? Douglas, foi o que eu disse no começo aqui. Trabalho, emprego, geração de renda é o melhor projeto social que você pode fazer. Tem muito político aí, populista, que fala bem, que passava uma tintinha na parede aí e falava que reformava, que fazia, plantava algumas florzinhas. Mas flor de parede bonita eu sei que precisa ter, mas florzinha em canteiro e parede pintada não mata a fome de ninguém, Douglas. A população precisa abrir o olho e criar um critério de justiça referente a isso. Nós perdemos a Ford, nós perdemos aí a LG, que foi embora. Diversos empregos, saiu um desemprego muito alto e hoje o prefeito Saldi, e aí eu tenho que parabenizar, quando erra também eu chamo a atenção, disse aqui que nós derrubamos o veto dele, tenho que parabenizar por toda essa negociação, articulação para trazer essa empresa para Taubaté e gerar essa quantidade de emprego. Gerando emprego você consegue arrecadar mais, você consegue dar dignidade para as famílias, você consegue fazer com que a cidade avance, gere emprego e fora essa empresa que vai vir, Douglas, nós temos aí para 2026 também a questão do carro voador. Eu viajei. É Embraer, né? É Embraer. E eu viajei esses dias e me perguntaram da grávida de Taubaté. Ah, você é da cidade da grávida? Eu falei, não, peraí. Não é só da grávida não. Sou da cidade de Monteiro Lobato, de Hebe Camargo, Cid Moreira e tantos outros. E a cidade que vai ter a primeira fábrica do carro voador do Brasil. Com centenas de encomendas já que vai impulsionar a cidade de Taubaté. Então, política se faz com isso. Política vai se faz da com Câmara, isso. porque tem uma área que eles estão pedindo também da Embraer, né? Vai passar lá na Vai passar na Câmara Municipal. E a Câmara, novamente, sendo protagonista, né, todas essas ações dos vereadores colaborando. E tenho certeza que vai passar, viu, Douglas? Porque geração de emprego, foi o que a gente disse aqui, é um marco desse mandato do prefeito. Então, você, eleitor que está me assistindo aí, comece a pôr na balança, comece a pôr na ponta do lápis. É educação, 80 escola reformada, é contratação de professor, é plano de carreira. Então tem bastante coisa. Teve coisas que patinaram, a gente sabe que tem, que precisa melhorar. Mas geração de emprego, geração de renda para as pessoas, isso é a melhor política que pode ser implantada. Tenho certeza que o prefeito Saldi sabe que errou algumas coisas, já conversei com ele, mas ninguém é perfeito 100% que vai acertar 100%. Espero que corrija, a gente dá aqueles puxão de orelha para corrigir, mas eu entendo que muita coisa foi avançada, Douglas, e aí eu volto no começo, falta de divulgação.
prefeitura precisa divulgar mais as ações dela, que ela faz, e o prefeito precisa divulgar e mostrar para a população que o trabalho está sendo feito, com certeza. Os resultados, né? Resultados. Porque senão parece o pai da criança foi outro, né? Senão lá na frente assume, ou de repente assume outra pessoa e fala, olha, eu estou trazendo isso, trazendo... Não. É todo desse governo que está acontecendo nesse governo. Vamos entrar aqui numas perguntinhas que o pessoal está fazendo aqui, na verdade, para você. O que representa, o que é Deus para você na sua vida? Deus é o sentido de tudo da vida, Douglas. Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento que o Criador do Universo nos deu a possibilidade de nos dar algo mais importante que nós temos. Nós só sentimos falta de alguma coisa, só vemos que a coisa é importante quando sentimos falta. Você já parou para pensar se você precisar de um cilindro de oxigênio para respirar? Aí você vai sentir falta. E aí esse Deus maravilhoso que nos dá gratuitamente o oxigênio que a gente respira, Deus para mim é tudo em todas as coisas, Douglas. Até na própria pessoa é Deus. Quais são os seus maiores sonhos? Os meus maiores sonhos, Douglas, é através do meu trabalho ver a cidade melhorar. Eu fico triste quando eu vou na periferia da nossa cidade e vejo crianças envolvidas com tráfico de droga. Isso me parte o coração porque eu estou vendo que aquele ser humano ali está perdendo a vida dele. O propósito divino que Deus preparou para ele não foi ele estar numa biqueira vendendo droga, mas sim estar estudando, estar produzindo, estar manifestando a vontade de Deus. E a humanidade, por distância de Deus, aí quando eu falo Deus, eu não falo de religião, porque a religião em si própria, ela causou muita guerra, muita destruição, muita discórdia. Eu falo de Deus, o Criador do Universo. A vontade do Criador do Universo é para que a gente manifeste aquilo que nós somos criados. E nós somos filhos de Deus. E aí quando eu vejo essas situações, eu fico pensando assim, famílias desestruturadas, crianças envolvidas, perdendo a sua vida nesse meio. Eu sonho que um dia a gente vai ter condições, através da política, a ferramenta política, de mudar a realidade ainda dessas pessoas, Douglas. E ver uma cidade melhor e colaborar para que a gente possa entregar algo melhor para os nossos netos. Porque a política é geracional. Nós fazemos hoje para amanhã a geração futura. Quais são as suas maiores paixões da sua vida e como que você mantém elas vivas? As maiores paixões da minha vida são os meus filhos, a esposa, as netinhas. E eu... Você já é duas netinhas. Olha, gente, a Liz, o cabelinho branco. A Liz e a Samarinha, 40 anos de idade, 2 netas. Eu acho que eu vou ser bisavô rápido. Se seguir o fluxo vai ser bisavô. Eu ser presente, criar memórias na vida deles, dia a dia. Porque eu aprendi isso com meu pai. E algo para criar memória, Douglas, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ir para a Disneylândia, você não precisa dar o que tem que dar para as crianças. Sabe uma memória que eu tenho do meu pai? Nós voltando de São Paulo com a ambulância, nós parávamos ali num restaurante de Jacareí antes do pedágio, pegava 2 marmitas, sentava debaixo de uma árvore e comia marmita com ele. Toda vez que eu passo ali naquele trecho, eu falo assim, eu comia marmitex aqui com meu pai. Uma memória afetiva, e é uma memória que você cria. Então nós temos a função de, aí pai, mãe que está me assistindo, crie memórias com o seu filho. O seu filho tem que lembrar de você da eternidade. Ele tem que encher os olhos e contar de tudo que você fazia com ele. Então isso é memória. O que custava 2 marmitas comer debaixo de uma árvore, Douglas? Nada. E ali eu conversava com meu pai, e ali eu abria meu coração para ele, a gente tinha esse relacionamento e essa ligação muito profunda. Então isso me marca. Se me perguntar o que mais me marca no meu pai, é esse momento que a gente fazia ali, debaixo daquela árvore, perto de Jacareí, com aquelas marmitinhas. Então a minha maior missão no mundo é criar memória dos meus filhos, não é deixar herança, é deixar um legado. É isso que eu ia falar para você. E outra como você lida com os desafios e as adversidades da vida? Douglas, as adversidades, eu tenho que entender que é o seguinte, que nada pode mudar o meu sentido de vida. Na política a gente vive muito disso. Um dia a gente perde, um dia a gente ganha, um dia a gente não consegue argumentar. Eu já perdi eleição e já ganhei eleição, mas isso não tirou o sentido da minha vida. A partir do momento que as coisas que eu faço tirar o meu sentido de viver, não tem necessidade da minha existência. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão nessa vida, igual eu disse. É criar memórias, é ser referência. É que as pessoas consigam ver nas minhas ações Deus. Porque se somos filhos de Deus e as pessoas não conseguirem enxergar em mim e você
o próprio Deus nas nossas ações, isso perde o sentido da vida. Então, essas situações, essas adversidades não podem tirar a nossa essência, que é viver e manifestar aquilo. Falando disso, qual foi o dia mais alegre e o dia mais triste da sua vida? O dia mais alegre foi o dia que o Jean nasceu, meu filho. E o dia mais triste? O dia mais triste foi o dia que eu perdi a minha maior influência e inspiração, que foi o meu pai. Que eu tive que ir até a beira do cemitério, lá onde iria ser enterrado, e jogar a última mão de terra e saber que nunca mais eu iria ver meu pai, ia conversar com ele, aqui em vida. Isso foi o dia mais triste da minha vida. Mas que a gente também tem que saber superar. Tenho certeza que ele deixou um legado. Só de você falar da marmita aí. Com certeza. Deixou um legado muito grande. E esse foi um dia mais triste. Mas eu não culpo a Deus, não. Porque eu sei perfeitamente que todo homem tem um tempo de vida nessa terra. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Assim diz as Escrituras. Então, há tempo para tudo. Para tudo. Então, meu pai cumpriu a missão dele de vida. E a gente, como filho, né? Meu pai era aquele super-herói para mim. Eu lembro do pai dele tocando saxofone lá no mercado municipal. O meu pai uma figura. Meu pai era um herói para mim. E era um herói. Eu lembro quando o pai dele entrou no caixão, o Rafa, não sei se você sabe, o Rafa não é daqui. O pai dele entrou, porque o regional parou de fazer atendimentos de quimioterapia. A máquina estava no porto em Miami e eles não resolviam o problema. Ele entrou dentro do caixão, ficou lá na protestando do regional. Ele era muito polêmico na cidade muito polêmico. E eu falo para as pessoas, eu lembro do meu pai não só pelas coisas boas, até da disciplina, até das varas de amora que eu cortei para apanhar quando eu aprontava na rua. Cortava a própria vara de amora. Vai lá, sua mãe cheguei em casa, sua mãe falou que você aprontou. Sobra na moreira, traz uma vara para mim que você vai apanhar. Meu Deus. E se quebrar a vara, vai apanhar outra. Então, até dessas partes eu lembro. Reze para não quebrar. Para não quebrar. Então, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai foi uma pessoa fantástica na minha vida. Ele foi muito bom para a população de Taubaté, né, Bob? Foi muito injustiçado. Ensinou para os filhos que, independente de condição financeira, a alegria tem que estar presente todos os dias. Eu lembro ele falando com todo mundo no mercado. Rafa, ele tocava saxofone. E a galera vinha em volta dele. Rafa, violão, Rafa, você não acredita. O pessoal ficava em volta dele, era uma atração. Meu pai ficou 16 anos na política. Se você perguntar o que ele deixou de herança, meu pai falou assim, eu tenho que viver hoje, para mim tá de bom tamanho, já agradeço a Deus. Não era nem um pouco apegado a bens materiais. Você tirava a roupa do corpo dele se pudesse. Ajudava todo mundo. Todo mundo que ele podia ajudar. Ajudava. De apoca a chuva. E isso é um grande exemplo que a gente tem para as nossas vidas, né, Douglas? É por isso que a população confia no seu trabalho. Sim. Por isso que a população deposita em você essa confiança. Né? De sempre ser muito bem votado. Sempre, graças a Deus. E tá nas pesquisas em cima de novo. Bob, eu agradeço a sua presença. Que isso, muito Douglas. Feliz é um prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz de participar desse momento aqui de bate-papo. A gente tem tanto para conversar, né? Tantas coisas para mostrar, mas o tempo aí é curto. Eu agradeço e me coloco à disposição. Quando você precisar de novo que eu venha aqui para falar com a população, é um prazer estar aqui mais uma vez. Como meu pai sempre dizia, porque o vereador nada mais é do que empregado do povo e voz de quem não tem voz, Douglas Carbone. Verdade. E conta comigo na Causa Animal, viu? As emendas podem contar comigo. Verdade, sempre é parceiro nosso aí da Causa Animal, graças a Deus. O hospital bombando também. E, gente, fico muito feliz da participação de vocês. Compartilhe esse podcast, marque seus amigos. É muito importante, né, Rafa, que chegue mais pessoas. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui, porque a gente vai fazer uma roupagem nova do programa e nós vamos voltar, então, em breve com novidades, com mais câmeras, uma estrutura melhor, porque nós temos algumas novidades. Vamos entrar de férias, né, Rafa? Esses 2 meses aí. A Rafa é cantora, você sabia, né? Rafa? Nossa, raça. Legal. Tava até no Trem Azul ontem. Você cantou lá ontem, Rafa? Não. Só apreciando. Só apreciando. Ninguém pediu uma palhinha pra você, Rafa? Canta bem pra caramba, você não tem noção. Toca também ou não? Toca! Não, e além de tudo, apresentadora, grava um monte de coisa. Até pouco tempo atrás estava fazendo um programa na rádio lá em Minas Gerais, né? Que fazia... Como é que era o nome da rádio, Rafa? Agora é Jovem Pan. Agora é Jovem Pan, mas era uma outra rádio. Jovem FM. Rafa é multiutilidades. Que bom. Então nós vamos fazer uma nova roupagem. Inclusive vou sentar com a Rafa para a gente organizar isso. Fevereiro estamos de volta. Caldeirão da Política vai esquentar aqui em Taubaté.
E aí é bom. E vai ser bom. A gente vai usar toda essa estrutura, vamos melhorar inclusive mais essa estrutura para trazer informações para vocês, principalmente causa animal, vamos trazer deputado, vamos trazer vereador de outras cidades e vamos fazer vários programas voltados a questões políticas, principalmente para o bem-estar da população e dos nossos animais de quatro patas, tá certo? Quero aqui agradecer a parceira nossa aqui, que é da Causa Animal, que, na verdade, nosso programa, que é a Pet Love, tá? Que vai aparecer para vocês aí na tela. A Pet Love é uma parceira nossa do programa, vai aparecer aqui na tela para vocês, o telefone da Pet Love. Pet Love está com um processo agora de mutirão de castração, tá aparecendo aí para vocês na tela. A Rafa tá me mostrando aqui, ó, tô mostrando para vocês o telefone da Pet Love. Inclusive, quero agradecer a Pet Love. Final de semana teve um caso assim, de emergência, o hospital não abre, Pet Love foi lá, atendeu a preço muito baratinho, uma protetora aqui de Taubaté. A Pet Love foi lá com uma veterinária, não cobraram aí a consulta, mas cobraram os procedimentos. Então, Pet Love é uma parceira mesmo, gente. Ajuda a questão dos animais da cidade de Taubaté. E é uma parceira nossa do programa aqui. E também Táxi Pet, Tropa Pet, que é do Robson. Robson é um parceiro nosso da Causa Animal, que também está aparecendo na tela para vocês o telefone. Quer levar o gatinho, quer levar o cachorrinho, quer levar até cobra ele carrega. Meu Deus do céu. Quando ele chegou aqui e falou isso, eu falei, tem que ser especialista em transporte de animais mesmo. E já levou até para Argentina animal, já levou para como é que fala? Para Natal, deu testemunha aqui pra gente. Então, você leva num lugar seguro, um ambiente seguro, porque de repente você coloca o animal em qualquer lugar, ele vai trazer trauma, vai trazer vários problemas pro seu animalzinho. Então, Táxi Pet, Tropa Pet. Televet Brasil, parceira nossa também aqui, né? Pra gente falar um pouquinho dessa questão da causa animal. Hoje o hospital, não sei se você sabe, vereador Bob, tem a telemedicina. Tem atendimento por videoconferência? Videoconferência, você atende totalmente gratuito. Bacana. Isso aqui a gente fala para a população ficar atenta nessa questão. E vai aparecer para você os telefones também. Você pode fazer telemedicina, o atendimento veterinário gratuito que o hospital oferece, de graça para a população. Tem também o telefone do CCZ que está aparecendo para vocês aí na tela, denúncia de maus tratos, abandono, castração também. Também o telefone do SAMU Animal, que o SAMU Animal também é gratuito. Então esse momento de utilidade pública é muito importante que a gente está falando para vocês. E também o telefone da Polícia Ambiental, porque ligaram para a gente por causa de urubu, a gente não pode pegar. Capivara também é o pessoal da Polícia Ambiental. E esse final de semana também mandaram mensagem para mim, até que não tem como mostrar para vocês, um jabuti enorme, achado dentro de um terreno. Vereador, o senhor tem como pegar o jabuti aqui? Eu falei, não posso, tem que chamar a Polícia Ambiental, porque é um animal silvestre e tem que ser cuidado por especialistas, no caso a Polícia Ambiental. Então aparecendo o telefone para vocês. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos vocês, e a gente vai reprisar aí durante o mês alguns programas. Mas fevereiro a gente está de volta mostrando, fazendo uma nova roupagem. Vereador Bob, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para você também, Douglas, para todo mundo que está nos acompanhando aí, tudo de bom, que Deus possa abençoar a vida todo mundo, da nossa cidade e das pessoas. Isso mesmo, nosso povo merece, nosso povo é maravilhoso. E eu falo que eu estou em dívida com Deus, assim, de tanta bênção que Deus derrama na minha vida e tantas pessoas boas que Deus colocou na minha vida. Estar na política é estar para fazer o bem para as pessoas, e a gente faz de coração. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, e que vocês tenham um ano de 2024 muito abençoado, cheio da graça de Deus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.